Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Degrau Cultural no YouTube. Eu sou Luiz Fernando Caldeira e este é o programa DC Entrevista. Hoje o nosso bate-papo é sobre uma carreira que desperta a curiosidade de muitas pessoas, que exige muito preparo técnico e costuma ter muito destaque aí em séries e filmes. Estou falando da profissão de perito criminal. Inclusive, a carreira de perito criminal contará com 76 das 414 vagas que serão oferecidas no próximo concurso para a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, cujo edital está previsto para ser divulgado ao longo do segundo semestre deste ano. Para contar tudo o que você precisa saber sobre a carreira, eu trago aqui ao DC Entrevista o perito criminal da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, Tiago Hermida. Tiago, muito obrigado por ter aceito o meu convite de participar do programa DC Entrevista. É um prazer poder falar contigo. Olá, Luiz Fernando, tudo bem? É uma honra estar aqui, meu amigo, para a gente destrinchar essa carreira que gera tanta curiosidade. A gente navega aí nesse mundo CSI, né? Muita gente acha, é aquilo que eu vou fazer aquilo que está na série, eu vou fazer diferente, é aquilo mesmo. Então vamos destrinchar aí o que realmente é o CSI da vida real. Uma honra estar aqui participando e sejam todos muito bem-vindos. Pegue aí o seu café, pegue a sua água, já espiche aí o seu cobertor, o seu travesseiro, o seu sofá, e fica aí que vem muita coisa boa por aí. Com certeza, e vamos falar exatamente sobre isso. Até onde é verdade, aquilo que passa nas séries, o que não é, como é que é efetivamente na Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro o Sim. trabalho de um perito criminal. Mas, pessoal, antes de eu começar aqui meu bate-papo com o Tiago, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal da Degrau Cultural, caso ainda não tenha feito isso. Não deixe também de dar seu like nesse vídeo, caso goste aí dessa entrevista, desse bate-papo que eu vou fazer agora com o perito criminal Tiago Hermida. Além disso, pessoal, deixa aqui também seu comentário, o que você achou dessa entrevista, tem alguma dúvida, tem alguma sugestão? A gente adora aí quando vocês colocam aí comentários aí abaixo do vídeo, né? Porque dão um norte pra gente, se a gente está fazendo um trabalho legal ou não, e até trazendo aí sugestões de pauta também, para que a gente possa aqui trazer para o DC Entrevista. Tá legal? Então vamos agora começar esse nosso bate-papo aqui com o perito criminal Tiago Hermida. Mestre, eu queria que você primeiro falasse, né, há quanto tempo que você é perito criminal da Polícia Civil, né? E quando e como surgiu esse desejo de se tornar um policial civil? Então, Luiz, eu acho que o que aconteceu comigo já aconteceu com várias pessoas aí, concurseiros. Isso é uma rotina do concurseiro. Eu nunca pensei em ser perito criminal. Foi aquela questão de concurso de oportunidade. Eu estava estudando para um outro concurso, eu estava estudando para fiscal agropecuário, né? Eu sou veterinário por formação, então estava estudando para fiscal agropecuário e do Ministério da Agricultura e veio o concurso pronto. A gente diz no jargão do concurseiro, a prova caiu no meu colo, né? Então já veio prontinha com toda a matéria que eu estava estudando. Eu vislumbrei ali uma oportunidade. Concurseiro que é concurseiro não perde oportunidade. Eu falei, vou fazer essa prova. E aí eu olhei e falei, 5 vagas, cara, não vai dar. Né? Porque o concurso de perito criminal ele é dividido por áreas. Então, Sim. na minha área veterinária, tinham 5 vagas apenas. 3 de ampla concorrência e 2 para cotista. Eu falei, não vou conseguir nada, vou estudar, vou meter a cara. Já estou estudando, a matéria era bem parecida, os editais eram bem parecidos. E fiz a prova e, graças a Deus, deu muito certo. Não era algo que eu ansiava desde sempre, mas é bom para o concurseiro saber disso, né? Às vezes você vai fazer um outro concurso que não é aquele que você almejou logo de início e vai se apaixonar pela carreira. Hoje, eu brinco que eu almoço, como, durmo e janto perícia. Eu vivo perícia hoje. Larguei a veterinária, larguei a vontade do concurso que eu tinha de fazer, de fiscal agropecuário, e hoje me destino apenas à perícia. Isso foi em que ano que você fez o concurso, mestre? Foi em 2013. 2013. Então já temos 2013 aí, a 2014. praticamente 12 anos já de E Polícia Civil, né? já tem um tempinho. Já tem um tempinho. Bom, bacana. Vamos aqui só lembrar que para ingressar na carreira de perito criminal é preciso ter graduação em engenharia civil, ou engenharia mecânica, ou química, ou informática, farmácia, veterinária, biologia, física, economia, ciências contábeis ou agronomia. A gente ainda não sabe quais serão as áreas desse novo concurso, né? Mas essas aí são as possibilidades para quem tem aí formação superior e quer ingressar nessa carreira. Mestre,
Queria que você falasse também um pouquinho como é que foi a sua rotina de estudos à época para o concurso, né? Você conciliava também trabalho, família, outras atividades, ou você conseguiu se dedicar única e exclusivamente para estudar para o concurso? Sim, Luiz, excelente a pergunta. Só complementando aí, uma novidade para o pessoal. Acabou de ser protocolado na LERJ a inclusão de um projeto de lei que vai incluir, né, caso seja aprovado, e tudo indica que seja aprovado, vai incluir a biomedicina também no rol Show de bola. das matérias aí, das cadeiras aí elencadas para perito criminal, que é uma galera muito carente de concurso público, uma galera frequentadora de concursos públicos, de cursinhos preparatórios e carente também de concurso. Então, em breve, se tudo der certo, a biomedicina também vai estar apta aí para perito criminal. Como é que foi minha rotina, Luiz? Eu trabalhava e trabalhava muito, me sentia extremamente mal remunerado, né? Trabalhava de 2 da tarde até 2 horas da manhã, trabalhava com clínica veterinária, que é o grosso aí da veterinária, né? O pessoal costuma se formar e já ir trabalhar em clínica, e aquilo era extremamente estressante para mim, porque chegava no final do mês e eu falava, cara, eu estudei muito mais do que isso, eu me sinto desvalorizado, e eu costumo contar isso, né, Luiz? Eu tinha um chefe à época que era um cara tão odioso, assim, ele fazia questão de não ser uma pessoa agradável, né? E eu usei isso como motivação. Eu tirei uma foto dele e coloquei uma foto dele na minha mesa de estudo, na minha escrivaninha. E toda vez que eu me sentia cansado, eu levantava o olho, olhava para a foto dele e falava, cara, você nunca mais vai fazer isso que você faz comigo. Eu vou conseguir a minha tão esperada vaga. E foi a minha motivação, foi aquilo. Eu costumo brincar com isso. Tem gente que se motiva com carro, tem gente que se motiva com apartamento novo, com um melhor salário. Eu me motivei a sair do antigo emprego e ir para o novo. Hoje, eu costumo dizer para as pessoas que a melhor forma de motivação é a sua família, né? Se você não tem como motivação a sua família, alguma coisa está errada. Dá um futuro melhor para seus filhos, para sua esposa, ou uma velhice mais saudável para os seus pais. Eu acho que a gente vive para fazer as pessoas ao nosso redor felizes, mais agradáveis, tornar a vida das pessoas melhores. E concurso público também serve para isso, né? Então, hoje, eu até digo para as pessoas que eu tenho em contato, olha, faça concurso público, não só para mudar a tua realidade, mas para mudar a realidade das pessoas à sua volta, né? E na época, Thiago, assim, você estudou, fez curso preparatório, estudou, usou muito PDFs, videoaulas. Como é que você estruturava o cronograma de estudos que você elaborou para você e as estratégias de estudo que você adotou, que de repente pode servir de norte aí para outras pessoas que vão fazer o concurso agora? Excelente. Luiz, na época que eu estava estudando para perícia criminal, era terra arrasada, não tinha ninguém que falasse isso na internet, né? Hoje em dia, eu costumo dizer que as pessoas que estão estudando para perícia hoje estão começando de uma forma muito melhor do que eu comecei. A gente não tinha nada. Hoje você tem série de televisão, você tem YouTube, você tem os meios digitais, você tem as apostilas. Ninguém falava de perícia na época. Então, o que eu fiz? Eu peguei os 3 últimos editais do concurso e coloquei na minha cabeça, olha, eu vou passar a matéria dos 3 editais 3 vezes cada edital. Vou estudar dessa forma. E organizei o meu tempo. O principal, isso parece clichê, mas é verdade, o básico funciona. Planejamento é tudo, organização de tempo é tudo para o concurseiro. Eu consegui organizar sem ter que deixar de trabalhar, afinal, eu não podia deixar de trabalhar, eu precisava trabalhar. Então, eu estudava de madrugada. Estudava de madrugada quando chegasse a casa, depois de 2 horas da manhã, acordava cedo, estudava, e estudava nos intervalos entre um atendimento ou outro na clínica veterinária. O tempo que eu tinha, eu estava estudando. Aquilo me deu uma tranquilidade muito grande. Pelo contrário, eu não fiquei nervoso no meu concurso, mas eu fiquei sereno. Falei, olha, tudo que eu podia fazer, eu fiz. Eu não me arrependi de nada, não tem nenhuma brecha que eu tenha deixado, nenhum arrependimento de não ter estudado. Tudo que eu podia ter feito, eu fiz. E fui lá e deu muito certo, graças a Deus. Mas, como a gente não tinha apostila na época, a melhor fonte eram os editais anteriores. E graças a Deus... Muita questão de prova também? Oi?
Fez muitas questões de prova também durante a preparação? Muita questão de prova, português principalmente, né? Então, na minha época, hoje já mudou um pouco, mas na minha época, a prova para perito criminal caía português e a matéria específica. Apenas. Não caía os direitos, né? Direito processual penal, processual, administrativo, caía só português e a tua matéria específica. A matéria específica vinha arrebentando. Era específica dela, era tudo notinha de rodapé. E português era peso 2, como normalmente é, né? E o que eu vejo muito hoje é que as pessoas relegam muito o português, achando que porque a gente fala português, a gente vive numa sociedade que fala português, se comunica em português, as pessoas acham que é tranquilo, mas o português de concurso é completamente diferente ao nosso português cotidiano. Então, eu sempre digo isso, português é fundamental. Eu investi um bom tempo estudando português e foi o meu diferencial na prova. E é bom até lembrar uma coisa, o seu concurso na época, não sei qual foi a banca, né, mas o último concurso da Polícia Civil foi a FGV, que é exatamente conhecida como terror, exatamente na disciplina de língua portuguesa, né? Então, assim, quem tiver um desempenho excelente em língua portuguesa na FGV, caso a FGV venha a ser a banca, pode ter certeza que a chance de você estar entre os primeiros colocados é grande, porque é a banca que realmente pega pesado em português. Perfeito. Assim, eu costumo dizer que as pessoas precisam parar de ter medo daquilo que é mais difícil na prova, né? Acabou a época do concurseiro sortudo, aquele cara que acabou de sair da faculdade, vai lá, faz uma prova e passei na sorte. Esse cara não existe mais. Hoje é o concurseiro profissional. E o concurseiro profissional, ele se aproveita das dificuldades da prova porque ele sabe que aquilo é um diferencial para ele. Então, o português, a informática, para os concursos que caem, informática, pega muita gente. Raciocínio lógico, pega muita gente, porque as pessoas não costumam estudar, achar que vai conseguir passar sem estudar o edital todo. Isso não existe, não tem mais espaço para esse tipo de concurseiro. Então, que bom, né, que a CESP, né, agora a Sebrasp, que bom que uma errada anula uma certa, que bom, isso é um diferencial bom, que bom que a FGV pega pesado no português, porque esse é o diferencial. Isso aí que vai colocar o cara que estudou muito para dentro e vai diferenciá-lo do mediano. Exatamente. Perfeito. Perfeita colocação. Mestre, vamos falar aqui um pouquinho exatamente, né, do que faz um perito criminal da Polícia Civil do Rio de Janeiro, né? A gente vê aí séries, né, como CSI, Dexter, Criminal Minds, né? Aqueles peritos aí super tecnológicos que resolvem casos com um fio de cabelo em 5 minutos. A realidade é mesmo parecida ou tem muito glamour aí? O que é verdade? O que é mentira? Como é que é o trabalho efetivo de um perito criminal na Polícia Civil na prática? Então, por acaso, até, já pegando o gancho aí do fio de cabelo, nós tivemos um grande êxito em resolver um caso, inclusive muito midiático, né? A gente pode falar dele, porque ele já transitou em julgado, já tem até série, eu já gravei até série da Globoplay para explicar, que foi o caso da Flor de Lis, né? Que nós desvendamos por conta de um fio, por um pelinho. A gente conseguiu fazer um match de DNA com o material genético da arma do autor do crime. Então, tem um pouquinho de série nisso aí? Tem também, né? O que a gente costuma ver nas séries, Luiz, Minds, Bones, Criminal Minds, CSI, obviamente tem muita romantização, né? Mas tem uma questão de diferencial do que acontece nos Estados Unidos e aqui do Brasil. Nos Estados Unidos a gente chama o ciclo de ciclo completo. Então você vê aquele cara, ele é um CSI, né? É um Crime Scene Investigator, que é a sigla de CSI, e ele vai para a rua, ele investiga, ele coleta vestígio, ele vai para o laboratório, ele joga no computador, depois ele sai armado, troca tiro com um autor, ele prende o cara. Aqui no Brasil não é tão assim. Sim. Aqui a gente trabalha com o levantamento de vestígios. Qual é o grande mistério do perito criminal? Ele levanta a prova técnica, que é a prova irrefutável, que é a prova indelével, que é o que o juiz quer lá para fazer a persecução penal. Então, a gente levanta os vestígios dos mais diversos possíveis, nas mais diversas áreas, no homicídio, explosão, desabamento, ocorrência de trânsito, suicídio, entorpecentes,
documentoscopia, análise de assinatura, merceologia, análise de pedras preciosas, de quadros de valor. A gente trabalha com estudo dentro da Polícia Civil e para levantar a prova irrefutável para incriminar ou para inocentar aquele réu, né? Importante lembrar o seguinte: no Rio de Janeiro, nós somos policiais civis. Então, o concurseiro que passar para perito criminal no Rio de Janeiro, ele vai ser um policial civil. Vai ter porte de arma, vai ter carteira de polícia, vai ter distintivo, vai andar de viatura e vai trabalhar com outros policiais, com inspetor, com auxiliar de necrópsia, com técnico de necrópsia, com oficial de cartório, com delegado de polícia. Afinal, todos são policiais civis. Alguns estados do Brasil já aconteceu uma autonomia. Então, o perito criminal ele já saiu de dentro das polícias civis e formaram uma polícia científica. Certo. Então, é importante que o concurseiro saiba bem para onde ele está passando, para onde ele está fazendo o concurso dele. Estamos hoje falando de concurso de Polícia Civil do Rio de Janeiro, por conta aí dos últimos depoimentos, aí, das declarações do governador, né, que vai abrir concurso, mas é importante lembrar que, dependendo do estado, você não vai ser um policial civil, você vai ser um policial científico. Em alguns lugares você nem policial vai ser, nem vai ter porte de arma, nem vai ter carteira de polícia, mas no Rio de Janeiro nós estamos inseridos dentro de um contexto da Polícia Civil. Eu achei interessante uma questão que você falou, porque assim, a gente imagina que o perito, né, ele vai atuar ali geralmente em cenas de crime, né, ali em assassinatos, aquelas coisas que a gente imagina que vai só encontrar sangue e tal. Mas você falou aí que também atua em casos, por exemplo, ali, como você falou, de buscar pedras preciosas, né, que você falou alguma coisa, de fazer uma perícia sobre aquilo. É interessante, né? Destrincha um pouquinho sobre isso. Então, não é só a parte criminal, não é só, digamos assim, a parte ali de violência, digamos, né? De assassinatos, mas então, tem esse tipo de atividades também. Isso é importante a gente falar, Luiz. Por quê? Porque tem muita gente que às vezes pode me acompanhar, ou me acompanha na rede social, ou acompanha algum outro perito na rede social. A minha especialidade é o homicídio. O que eu escolhi fazer é a investigação de homicídios, de crimes contra a pessoa, crimes contra a vida, mas existem uma gama de outros serviços feitos pelo perito criminal, né? Tem muita gente que às vezes me aborda e fala: "Ô, Thiago, eu não quero fazer o que você faz, eu não quero ter que pegar um auto de resistência, uma morte de alguém pela própria polícia, em confronto, um suicídio, eu acho muito pesado." Eu falei: tudo bem. Tem lugar para todo mundo na perícia criminal. Isso que é legal. Então, tem colegas que trabalham, por exemplo, só com ocorrências de trânsito. Então, você vai medir a frenagem do veículo, o coeficiente de atrito do pneu com o asfalto, a velocidade que foi feita aquela colisão, quem teve culpa, quem não teve, quem virou para o lado errado, quem fez uma conversão que não deveria ser feita, né? A gente tem perito de crimes ambientais, então vai avaliar mediante a legislação se é área ambiental, se é uma reserva natural, qual é o crime que ocorreu ali. Temos peritos específicos da área de engenharia, né? Então, principalmente a parte de incêndios, se é um incêndio criminoso ou não, por que é, quais são os indícios que comprovam, a parte de explosões, de desabamentos. Então, temos hoje um crescimento grande aí de peritos de áudio e imagem. Hoje todo mundo tem um celular na mão, câmeras de segurança, então esses colegas vão avaliar se aquele material foi editado, se quem é aquela pessoa que pode fazer até um reconhecimento daquele indivíduo que apareceu no vídeo, né? Temos também o de merceologia, análise de pedras preciosas, e se aquela pedra tem aquele valor que está sendo vendido ou não, se é um golpe ou não. Temos contrafrações, produtos fraudados, uísque vendido aí nas noitadas aí falsificado, produtos sendo falsificados, alimentos adulterados. Então, a gente tem uma gama gigantesca aí. Temos peritos de contabilidade, né? Hoje, o grande trabalho da polícia, seja no combate ao tráfico, seja no combate às milícias, é sufocar o ganho de capital, sufocar, pegar o rastro do dinheiro que a gente fala. Então, esses peritos de contabilidade são excelentes
para que consiga ver lavagem de dinheiro, para onde esse dinheiro está sendo destinado, como que o tráfico ou a milícia, como que determinada facção conseguiu auferir aquele ganho. Então, são esses peritos que trabalham também nessa parte de contabilidade. É fascinante, tem uma gama de Com serviços. certeza, e é bem legal porque a gente fica sempre naquela sensação que só trabalha com homicídios, né? E não, às vezes a pessoa não se identifica muito com essa atividade, digamos, de ter que trabalhar com homicídio, mas poderia estar na carreira fazendo outro tipo de atividade, né? Então acho que você abriu bem o leque para o pessoal aí perceber que a carreira de perito criminal realmente é bastante ampla, não é somente ficar cuidando de homicídio. Embora eu acredito que seja o maior, digamos assim, a maior quantidade de ações, né, que o perito Sim. faça, deve ser na área de homicídios, não é isso? Eu sou suspeito para falar, porque é a minha paixão, né, Luiz? Eu imagino. Eu falo isso até para... Tem muitas mulheres, né? Tem muitas mulheres que me abordam e falam, Thiago, eu acho muito perigoso, eu não quero andar armada, eu tenho filho, eu quero ter uma rotina normal dentro da polícia, eu quero chegar para trabalhar às 9, sair às 5, eu quero buscar meu filho na escola. Tudo bem, tem lugar para você também na perícia. Você pode trabalhar plantão, você pode trabalhar interno, às vezes você não precisa nem ir para a rua, você pode trabalhar num laboratório interno, ou você pode tirar plantão e ir para a rua e fazer os casos externos. Então, tem lugar para todo mundo. E aí que eu quero falar um pouquinho, vamos explorar um pouco a parte de homicídios, que eu acredito que seja o maior número de ocorrências, né, que o perito trabalhe, né? Eu queria saber o seguinte, Thiago, e a sua área, né? Sim. Chegou ali numa cena de um crime, né? Chegou ali num assassinato, ou até mesmo numa situação de suicídio, não sei. Sim. Quais são, né, os primeiros passos, né, de um perito criminal ao chegar nessa área, nesse local de crime, né? Tem que isolar tudo, não pode deixar ninguém tocar em nada. Como é que funciona isso? Quais são as orientações, né, que vocês colocam em prática, né, passam para as pessoas que estão ali, e quais são os primeiros passos que vocês tomam exatamente para tentar desvendar um eventual crime? Então, o primeiro passo e o principal deles, né, sem o qual, sem ele, os outros não têm andamento, é a preservação de local. A gente precisa ter um bom perímetro de preservar o local. Normalmente, não somos nós que chegamos primeiro a uma cena de crime. Normalmente, é a polícia militar, que é a polícia ostensiva. A primeira coisa que acontece é a população ligar 190, o policial militar, ou a guarda municipal, ou o policial que tiver, o agente de segurança que estiver mais perto, vai guarnecer aquele lugar para garantir o estado das coisas, né? Ele mesmo já faz aquele perímetro. A gente costuma dar cursos para os colegas da Polícia Militar para que se faça um bom perímetro. Às vezes a gente não consegue, né? Então, por exemplo, um acidente na Ponte Rio-Niterói, a gente não consegue paralisar a Ponte Rio-Niterói por 2 horas, vai parar o Rio de Janeiro e Niterói. Então, às vezes, a gente tem essas nuances também. Mas o mais importante é uma boa preservação de local, e o que a gente vai fazer é uma varredura daquele local à procura dos vestígios e da dinâmica. O que o perito criminal faz? Ele levanta os vestígios e ele dá a dinâmica do fato, ou seja, é ele que vai dizer se foi um suicídio, se foi um homicídio. Olha, tem 2 armas aqui, tem 2 calibres de munição aqui na cena, o indivíduo escalou, tem marca de pegadas na parede, ele entrou por um lugar, saiu para o outro, ele efetuou tantos tiros. Então, a gente consegue fazer essa leitura. Análise de manchas de sangue dizem muito para a gente. Então, o aspecto a disposição das manchas de sangue no cenário, a gente consegue ver se houve fuga, se o indivíduo correu, se tem mais de um agressor ou não. Tudo isso a gente consegue analisar. E, principalmente, dizer o que aconteceu ali, né? Lembrando que não é a causa-morte. Causa-morte, quem dá é o perito legista. Então, causa-morte, o indivíduo morreu por um rompimento da artéria aorta, por uma perfuração torácica esquerda. Isso quem faz é o legista lá na mesa de necrópsia. Mas a gente diz, olha, isso tem características de um suicídio, de um homicídio seguido de tortura, né? Infelizmente, no Rio de Janeiro, isso é uma prática comum, é uma prática muito adotada pelas facções criminosas. Então, esse indivíduo ele estava vivo no momento que foi torturado, ou ele já estava morto. Isso tudo a gente consegue dizer para gerar subsídios lá
para a promotoria e para o juízo fazer as considerações deles lá no tribunal. A partir do momento que vocês pegam todos esses vestígios, qual é o destino disso? Excelente. Então, de alguns anos atrás, aí, no pacote anticrime, foi estabelecida o que a gente chama de cadeia de custódia. O que é a cadeia de custódia? É a documentação daquele vestígio passo a passo por onde ele passou. Então, tudo tem que ser documentado, Luiz. Se eu peguei, por exemplo, uma faca numa cena de crime, eu preciso acondicionar esse vestígio corretamente, existem procedimentos técnicos que versam sobre isso, como acondicionar uma faca, como acondicionar uma arma, um material biológico, uma roupa íntima, num caso de violência sexual. Então, eu vou acondicionar, eu vou documentar. Olha, meu nome é Thiago Hermida, eu sou perito criminal, eu peguei esse vestígio tal hora, em tal lugar, eu vou levar esse material para exame. Às vezes não sou eu que faço o exame, pode ser que um perito colete e, por exemplo, no caso de violência sexual, eu entrego esse material para um outro perito que trabalha no laboratório de análises de DNA. Perfeito. Então, esse colega ele não vai a campo, mas ele fica só dentro do laboratório. Então, dali, ele vai extrair o DNA, o material genético de um sangue, de um material de esperma, de um fluido vaginal, alguma coisa nesse sentido, ou a maioria das vezes um sangue mesmo. E dali isso vai para outras cadeias que a gente consegue estabelecer e vincular com aquele vestígio até o final do processo. Esse vestígio ele precisa ser documentado, registrado e guardado, acondicionado até o final do processo. Lá na frente, pode ser que o autor requeira segunda instância, né? Eu preciso garantir a ampla defesa e o contraditório. Então, todas as provas, pela lei lá da cadeia de custódia, elas precisam estar bem acondicionadas para o momento que uma das partes requererem um exame, aquele material está disponível ali. Então, Thiago, não necessariamente você começou a investigação e só você vai tocar essa investigação. Outros Perfeito. peritos ali, colegas seus, vão participar, você até atribui a eles determinadas atividades, é isso? Sim, sim. Por exemplo, eu posso coletar, foi o exemplo que eu dei, né, um material genético e o pessoal do laboratório de genética forense vai analisar qual é o DNA que tem ali. Eu posso coletar uma arma e eu mando essa arma, eu, perito de local, que fiz o local de crime, eu posso encaminhar essa arma para o setor de balística, que fica no Instituto Carlos Éboli, no Rio de Janeiro. Então, lá, colegas peritos criminais vão dizer, olha, essa arma pode efetuar tiro, e às vezes você pega uma arma que pode ter sido plantada ali, ou que não é a arma do crime, então essa arma é a arma do crime, está aqui documentado, a gente consegue fazer um rastreamento de munição, então essa munição, a arma utilizada nessa munição foi utilizada em outros tantos homicídios no estado do Rio de Janeiro. Isso quem faz é o pessoal de balística, né? Eu consigo coletar, por exemplo, entorpecente, peguei lá entorpecente, e aí eu encaminho isso para o setor de química. Então vai dizer, é cocaína, não é, crack, não é. Então, essas drogas de abuso mais rotineiras, quase todos os setores da Polícia Civil, os peritos fazem. Então, maconha, cocaína, o crack, né, que é um derivado da cocaína, os peritos em geral fazem, mas existem drogas muito específicas, entorpecentes muito específicos que só o setor de química faz. Drogas sintéticas, cada vez mais, infelizmente, no Brasil, chegam drogas novas. Então, materiais muito específicos a gente encaminha para o setor de química também. Então, é um trabalho multidisciplinar que aborda vários profissionais em um caso só. Thiago, embora seja muito ampla a carreira, né? Eu creio que você pode até falar isso aqui ou não, que o maior número de peritos devem trabalhar nessa parte de homicídio, creio eu, não tenho certeza, né? Especificamente para trabalhar nessa parte de homicídios, você acha que é preciso ter um perfil psicológico bem definido para, ou qualquer pessoa consegue se adaptar a isso de forma relativamente com o tempo, de forma tranquila não, mas com o tempo a pessoa se adapta a isso? Queria que você falasse um pouco sobre isso, ou é preciso realmente ter um perfil psicológico bem específico para atuar nessa área? Então, Luiz,
O maior número de peritos trabalham em local, né, em local de crime. Homicídios e outros, né? Então, você pode pegar, por exemplo, no interior, o perito que trabalha mais no interior do estado do Rio, ele faz tudo. Ele faz homicídio, ele faz ocorrência de trânsito, ele faz arrombamento, ele faz dano ao patrimônio público. Então, para quem não sabe, todo dano ao patrimônio público precisa de uma perícia. Então, um dano feio, uma pedra que você joga num banco público, na Caixa Econômica, precisa de uma perícia. Uma viatura que bate, precisa de uma perícia. Um caminhão de uma prefeitura X que bate, precisa de uma perícia. E aí o grosso, aí, a grande parte do efetivo vai trabalhar com clínica geral, né? E vai pegar também homicídios, que obviamente no interior do estado tem menos casos, vamos dizer assim. Existe um setor específico, existem 3 delegacias no estado que são específicas de homicídio, que é aquelas a qual eu trabalhei. Então, a delegacia de homicídios da capital, a delegacia da Baixada Fluminense e a delegacia de Niterói e São Gonçalo, que é a qual eu trabalhei durante 6 anos. Eu acho que para esse profissional, sim, ele precisa gostar, ele precisa ter uma aptidão, porque ele não vai fazer mais nada. Ele não vai fazer ocorrência de trânsito, ele não vai fazer arrombamento, ele não vai fazer nada, ele vai fazer só homicídio. E, via de regra, em locais conflagrados, aí, em tráfico, em comunidades. Claro que, normalmente, a comunidade já estabilizada, já não dá para dizer que sem risco, né? Mas já estabilizada, é o termo exato que a gente usa. Para esse profissional, eu indico realmente que ele goste bastante, mas tudo é ensinável na perícia. A minha equipe na divisão de homicídios, ela tinha físico, tinha engenheiro químico, tinha engenheiro elétrico, tinha biólogo. Então, era uma equipe multidisciplinar e todos tinham o mesmo conhecimento de investigação de homicídio, de medicina legal. O que eu estou querendo dizer é, às vezes o indivíduo é um engenheiro e fala, não, eu sou engenheiro, não vou trabalhar com homicídio. Vai sim, por que não? Né? Inclusive, é muito bem-vindo. E você, de início, você pode até se assustar um pouco, mas eu sempre indico isso para as pessoas que me perguntam, olha, veja a ciência. Veja a ciência no que você está fazendo. Você é o cientista da polícia. Pode parecer um pouco frio o que eu vou falar, Luiz, não entenda dessa forma, mas eu sempre digo isso, deixa que a família chore pelos seus mortos, deixa que a imprensa noticie, deixa que os colegas da delegacia investiguem. O seu trabalho qual é? É levantar a prova técnica. Então, quando eu chego a um local, eu não quero saber se aquela vítima tem o histórico A, B ou C, se tem tantos filhos, se é casado com não sei quem ou não sei quantos. O que eu preciso fazer é levantar a prova técnica. Então, quanto mais eu enxergar ciência, mais eu consigo entregar um bom trabalho. Menos influência emocional eu vou ter. E, na verdade, o que a sociedade espera é que a gente decifre aquele caso. Não é que a gente chore, não é que a gente fique chateado. De início, sim, você vai ficar. Tem casos muito impactantes, né? Assim, eu odeio, né? Eu acho que ninguém gosta de ver infanticídios, crianças sendo mortas, né? Para quem é pai, feminicídios. Mas, para quem não gosta, eu sempre digo isso. Então, é o seu trabalho desvendar aquele crime, é o seu trabalho fazer justiça com o seu conhecimento. Olha que privilégio, né? Olha que virtude que você tem, usar o seu conhecimento para fazer justiça, colocar tudo que você estudou para trazer paz a um pai que perdeu um filho, para trazer um alento mínimo possível que seja para uma mãe que teve um filho assassinado. Então, utilize o seu conhecimento em prol das pessoas. Mas, respondendo a sua pergunta, é possível sim se acostumar. É diferente se acostumar e ser frio, né? Ser frio jamais, mas ser profissional é o mais agradável aí, é o que a gente espera de um perito criminal que trabalha em homicídios. Perfeito. Tiago, você já falou aí que o perito ele pode trabalhar, né, no Instituto Criminalístico Carlos Évora, correto? É uma possibilidade. A delegacia deve ser de homicídio, que você falou da Baixada, do centro do Rio, em Niterói, né, em São Gonçalo. Isso.
Onde mais ele pode trabalhar? Em mais algum instituto? Delegacia normal não tem perito, tem? Delegacia normal não tem perito. Importante você dizer isso. Delegacia normal não tem perito. A gente tem os postos regionais de polícia técnico-científica que estão espalhados por diversas cidades do estado do Rio. Então, temos na região serrana, na região dos lagos, no norte fluminense. Então, temos em Campos, Macaé, temos em Friburgo, Teresópolis, Petrópolis, Cabo Frio. E, normalmente, a gente tem um posto que pega as cidades menores em volta. Uma cidade maior que aborda as cidades menores em volta, normalmente 3, 4 cidades menores ali em volta. Então, por exemplo, o posto de Teresópolis. Pega Teresópolis, pega São José do Vale do Rio Preto, pega Sumidouro, pega as cidades menorzinhas, né? Posto de Cabo Frio, pega ali Búzios, pega Arraial do Cabo. Então, você consegue manejar a área. A delegacia te requisita, o delegado de polícia te requisita. Olha, Luiz, nós temos aqui um incêndio, e o incêndio ocorreu em Arraial do Cabo. Você é um perito que está lotado em Cabo Frio, então você se desloca até Arraial do Cabo, são distâncias pequenas, e a delegacia que te requisita. Existem algumas delegacias específicas que têm peritos criminais. Normalmente, as delegacias que trabalham com especializadas. Então, temos peritos na delegacia de roubos e furtos de automóveis. Esses peritos são incríveis, eles trabalham só com levantamento de chassi, ver se um carro é adulterado ou não, ver se um carro é clone ou não, se aquele carro... E a gente tem alguns fenômenos aí que, às vezes, o carro já sai da concessionária clonado. Então, você está comprando o carro, você já está com o carro cheio de multa e se o carro nem chegou na sua casa ainda. Já aconteceu casos desses. Então, por exemplo, a delegacia de roubos e furtos tem peritos lotados. A delegacia, por exemplo, de contrafração, as delegacias de crime material, trabalha com falsificação, também possui peritos. As delegacias de homicídio, todas elas. Então, algumas delegacias a gente consegue lotar peritos, mas vão trabalhar de forma muito específica ali. E, ao redor do Estado, todo o Estado tem postos de perícia criminal lotados aí. É legal você falar que praticamente em todo o estado tem postos para o pessoal trabalhar, mas, salvo engano, se eu não me engano, o concurso da Polícia Civil não é regionalizado, né? O candidato vai fazer o concurso e pode, digamos assim, ser lotado em qualquer canto, correto? Você pode informar se a polícia, via de regra, costuma tentar alocar o aprovado dentro da sua região, ou na região que ele mora, ou não? Ou, de fato, realmente alguém, a pessoa mora, sei lá, em Sumidouro, vai trabalhar na Baixada Fluminense, vai ter que se virar para trabalhar na Baixada Fluminense. Como é que funciona isso? A gente se utiliza normalmente de 2 critérios. Uma é a vontade do próprio servidor, né? Existem servidores que não querem trabalhar na cidade onde eles moram, não querem ser reconhecidos, querem trabalhar em outro lugar, mas a maioria querem sim trabalhar próximo de onde moram, né? E o segundo fator, então, o primeiro é a vontade do servidor e o segundo é o seu desempenho no concurso público. Quanto melhor você for, quanto melhor a sua nota, tanto no concurso quanto na academia de polícia. Então, o pessoal que está ouvindo aí já saiba, a sua lotação já começa no momento que você está estudando para o seu concurso, né? Porque isso vai gerar a sua nota lá no final e você vai ter prioridade de escolha de lotação, né? Então, normalmente, a gente lota por desempenho e vontade do servidor. Quase sempre, as pessoas são bem alocadas e o que eu tenho visto, por incrível que pareça, às vezes uma lotação que inicialmente não te agrada, a pessoa depois fica maravilhada. Fala, bom, não pensei que trabalhar lá era tão bom, né? Todos os postos têm vantagens e desvantagens, tem prós e contras, e às vezes a pessoa não se liga nisso quando chega lá e fala, é longe da minha casa, mas tem pouco serviço, é mais sossegado, eu consigo fazer meus laudos melhor, ou às vezes é perto da minha casa, tem muito serviço, mas eu consigo ir dormir em casa, eu consigo ir almoçar em casa. Então tem vários fatores, todos eles pessoais, que aí cada indivíduo vai saber o que é melhor para si ou não. Mas é muito difícil
que um servidor seja completamente insatisfeito com a sua lotação. Às vezes o que parece ser ruim de início, já aconteceu comigo. Não quero ir para tal lugar é muito longe. Eu fui e fiquei maravilhado. E depois eu falei, pelo amor de Deus, não me tirem dessa lotação, porque agora eu quero ficar aqui. É muito comum, isso acontece sem dúvida, acontece muito, não só especificamente com a Polícia Civil, mas qualquer outra carreira, né, pública, isso é muito comum de acontecer. E, Tiago, queria que você falasse também sobre regime de trabalho, como é que é a escala, né, como é que funciona as escalas na Polícia Civil, especificamente para a carreira de perito criminal. Maravilha. Quando você for fazer lá o seu concurso, vai estar lá no seu edital, 40 horas semanais. Tá? 40 horas semanais, que perfazem aí 160 horas mensais, né? Vamos dizer assim. Normalmente você pode trabalhar ou como plantonista ou como expediente. Expediente, como é que funciona? Horário comercial. Você vai lá chegar para trabalhar 9 da manhã, vai trabalhar até as 5, vai trabalhar 3 dias na semana, 4 dias na semana, de acordo com a discricionariedade do Estado, de acordo com a necessidade da sua lotação. Obviamente, sem nunca passar daquilo descrito em edital. Então, às vezes você pode trabalhar 4 dias numa semana, na outra semana trabalhar 2. Um dia numa semana, no outro dia trabalhar 5. Né? O importante é respeitar as regras do edital. E como plantonista, normalmente você trabalha um dia, 24 horas, às vezes 2 dias, 24 horas, dá 48 horas, passa um pouquinho das 40, aí na outra semana você trabalha um pouco menos. Tá? Então, normalmente, por exemplo, eu trabalho dia fixo na Polícia Civil, que é toda sexta-feira. Então, toda sexta-feira, eu já sei que eu não posso marcar nada, porque é o meu dia que eu vou dedicar ao trabalho da perícia na Polícia Civil. E roda final de semana. Então, eu trabalho aí 7 plantões no mês, eu sei que em determinados dias do final de semana eu vou estar lá. Agora, é um emprego ruim, Luiz? Você vai trabalhar só sexta-feira, vai trabalhar um ou outro dia no final de semana, você vai ter os outros 4 dias da semana para produzir em qualquer outra coisa. Então, se você é professor, você vai dar a sua aula. Se você tem a sua loja, você vai trabalhar no seu empreendimento, na sua loja. Se você trabalha, que seja lá o que for, você tem tempo para fazer nos outros dias, né? Principalmente na iniciativa privada. Então, eu acho que o pessoal tem que considerar essa liberdade de tempo, inclusive, porque isso é muito difícil nos outros concursos, né? Você sabe que é muito difícil de ter essa liberdade nos outros concursos. E, mestre, a remuneração em início de carreira de um perito criminal é de R$ 13.786,36, né? Tem mais alguma coisa que o perito recebe? Algum tipo de adicional, algum tipo de gratificação, benefício? Tem algumas gratificações, a gente conseguiu agora, né? O governador sancionou aí um aumento de um auxílio alimentação de R$12, passou, se eu não me engano, agora para R$500 ou R$600, aumentou consideravelmente, a gente já estava bastante tempo sem, tá? A gente tem alguns outros benefícios e os benefícios da carreira pública em geral. Então, você tem as licenças, você tem licença maternidade, licença paternidade, você pode tirar a licença para estudar, você pode tirar a licença sem remuneração para estudar fora do país, por exemplo. Então, tem vários outros benefícios que são elencados aí na Lei da Polícia Civil, a 3586, quem quiser aí pode estudar lá a Lei 3586, que é a Lei de Cargos e Salários da Polícia Civil, mas é um concurso muito válido, né? Principalmente para quem também trabalha em outras áreas. Então, qual é o concurso hoje, Luiz? Que você consegue aí uma remuneração de R$13 mil para trabalhar 1, 2 dias na semana. Né? Tem gente aí que está ralando para caramba para fazer um concurso aí de ensino médio, de ensino fundamental, trabalhar 5 dias na semana, ganhar às vezes R$3 mil, um concurso de prefeitura, ganhar às vezes até menos. Então, hoje é um grande concurso aí, se pensar, o concurso da perícia criminal. Sem dúvida, sem dúvida. A carreira, o plano de cargos do perito criminal da Polícia Civil é atrativo? Você sabe em quanto tempo que se chega ao teto da carreira? Como é que funcionam as promoções, as progressões? Esse é um grande gargalo que a gente tem na Polícia Civil.
tá? Diferente, por exemplo, da Polícia Federal, que tem um plano de cargos e salários bem estruturado, às vezes até das Forças Armadas, às vezes até da Polícia Militar. Esse é um grande gargalo da perícia criminal. Então, nós temos as promoções muito atrasadas na polícia, na perícia criminal, na Polícia Civil como um todo. Você tem duas formas de ascender a carreira. Perito criminal tem 3 classes. Você começa da 3ª classe, ascende para a 2ª e para a 1ª, né? Primeiro é o topo de carreira. E você demora aí, às vezes, a gente está falando aí de, às vezes, até mais de 10 anos para ascender de uma carreira ou outra. Então, é o que a gente disse aqui, todas as carreiras têm prós e têm contras. Sim. Hoje, a questão de promoções na Polícia Civil, não só na perícia criminal, promoções como um todo, delegados de polícia, inspetores em menor grau, mas o grande gargalo da perícia criminal, e é o que a gente tem lutado, até eu como presidente de Associação dos Peritos do Estado do Rio de Janeiro, tenho batalhado muito, é que se sane essa questão das promoções. Para você ter ideia, eu entrei em 2014, né? Eu ainda sou perito de 3ª, eu ainda não ascendi a perito de 2ª. Então, a gente está bastante atrasado, tem 2 anos de atraso aí de ascensão às classes superiores aí, mas isso tende a se sanar com o tempo. Perfeito. Mas o teto da carreira chega em torno de quê? De uns 20 mil para se aposentar? Chega uns 20, 21 mil. 21 mil. Normalmente 21 mil chega... Perfeito. Se não tiver nenhum crédito consignado, empréstimo, não fizer nenhuma pensão, tiver que pagar pensão para um, para outro, chega a uns 21, sim. Com certeza. A gente vai falar sobre curso de formação também, mestre. Eu queria que você comentasse um pouquinho. Você também é instrutor da Cadepol, não? Ou já foi? Já fui. Dessa última turma, dei aula de homicídios também para o pessoal. Perfeito. Bem bacana. Então, legal. Assim, eu queria que você falasse um pouquinho, então, como é que é o curso de formação, né, especificamente do perito criminal, que imagino eu que deve ter uma parte básica para todo mundo, mas tem a parte ali específica, né, do perito criminal, né? Como é que é? São aulas práticas, teóricas? Quanto tempo dura esse curso de formação do perito criminal? O que diferencia exatamente o curso de formação do perito criminal das demais carreiras da Polícia Civil? Fala um pouquinho, então, sobre a questão do curso de formação. Perfeito, Luiz. Como a gente tem uma heterogeneidade muito grande nas carreiras, né? É uma Cadepol, um curso de formação só, que você vai ter que nivelar os conhecimentos de todo mundo. Então, você vai ter que... Todo mundo ali vai sair perito criminal. O engenheiro, o veterinário, o físico, o farmacêutico, o biólogo. Como é que você vai nivelar essa turma toda? É a Cadepol que faz isso. Quanto tempo dura a Cadepol? Depende. A gente chama de discricionalidade do Estado, né? Existem, dependendo do estado de necessidade do próprio Estado, e a Cadepol que é muito rápido, às vezes 4 meses, 5 meses. A minha Cadepol durou 6 meses. Normalmente, que a gente entende como mais vantajoso para o aluno, é uma Cadepol de 6 meses, onde você vai aprender a ser perito criminal em toda a sua plenitude. Então, tem aulas práticas, aulas teóricas. Das aulas teóricas, você vai aprender a fazer uma boa perícia de homicídio, né? Que às vezes é o meu caso, às vezes o veterinário, né? Eu era cirurgião veterinário, então tinha uma facilidade maior com sangue, com corpo, com anatomia, né? Mas às vezes o engenheiro não traz essa bagagem de fora. Então a gente vai nivelar todo mundo ali. Em contrapartida, eu como veterinário tive que aprender na Cadepol a fazer uma perícia de uma ocorrência de trânsito, calcular vetor, aquela parte toda de física que eu nunca fui bom na vida, né? Então a gente aprende a fazer todas as perícias. Dali para frente, você vai se especializando de acordo com a sua maior aptidão, aquilo que mais você entende como melhor para você, e aí você vai para os setores específicos da Polícia Civil, tá? E as aulas práticas, você também vai aprender, além de ser perito criminal, você vai aprender a ser policial. Então, é exigência para concurso de perito criminal que você tenha carteira B, carteira, né, de veículo. Então, você também vai dirigir, vai ter aulas de direção defensiva, vai ter aulas de abordagem,
vai ter aulas de tiro, em stand de tiro, você vai operar pistola, você vai operar fuzil, que são os armamentos mais utilizados pela polícia do Rio de Janeiro. Você vai aprender a fazer uma abordagem, a verbalizar uma abordagem, a fazer uma revista, você vai aprender técnicas de defesa pessoal. Afinal de contas, você é um policial como qualquer outro, tá? Então, não só a questão técnica, científica, em sala de aula, né? No final do curso, você também tem o seu estágio. Então, você já começa no finalzinho do seu curso, você vai para a rua aí, na minha Cadepol, no último mês, a gente vai fazer estágio com peritos que já estavam na rua. A melhor forma de aprender é essa. Então, você vai dentro da viatura, você vai fazer lá a sua ocorrência de trânsito, você vai fazer o seu homicídio com um profissional mais experiente, né? E depois você está apto a se formar. A sua nota da Cadepol, ela é somada à sua nota do concurso e dá a sua nota final, né? Que é a nota do seu concurso público, que é o que vai te dar uma preferência de escolha de lotação. Perfeito. Tiago, eu tenho certeza que muita gente deve estar aqui já deve estar falando, Paulo Fernando, pergunta para ele aí, pô, qual foi o caso que ele participou, que mais ali realmente ele gostou de ter participado, que realmente marcou a carreira dele. Você, no início aqui da nossa conversa, você citou o caso da Flor de Lis. Foi esse especificamente ou algum outro? O caso da Flor de Lis foi muito, muito emblemático, né? Foi um divisor de águas na nossa vida aí. Por conta de toda a mídia que foi feita em cima. Muita gente me pergunta, olha, mas o caso que é muito midiático, do caso que não tem tanta mídia assim, a atenção é a mesma? Eu costumo dizer o seguinte, olha, a atenção e a tensão pode não ser a mesma, mas a técnica obrigatoriamente tem que ser a mesma. O final, o objetivo final, você tem que conseguir chegar nos dois, né? Então, o caso da Flor de Lis foi um caso muito emblemático que a gente trabalhou. Outros casos da divisão de homicídio também foram muito emblemáticos, do Henri Borel, né? do menininho que foi morto lá pelo padrasto. Teve o caso do sequestro da Ponte Rio-Niterói, né? Onde um indivíduo sequestrou um ônibus da ponte. A gente tem uma gama de casos aí que chamam a atenção. O mais importante, às vezes, o caso que mais te marca, às vezes, não é o caso mais midiático, né? Eu trabalhei, por exemplo, num caso onde uma família inteira foi assassinada. O pai, a mãe, uma filhinha de 8 anos de idade, e aí você já começa a pensar em crimes por herança, né? Disputa de herança, litígio, e foi exatamente o que aconteceu. Quando você quer eliminar toda a linha sucessória, a gente pensa em herança. Foi o que aconteceu, também um caso de muita notoriedade, e a gente conseguiu chegar à autora, no caso, a mandante, que era familiar das vítimas. Esse foi um caso que me marcou muito, tá? Outros casos, por exemplo, de infanticídio, né? Existe um caso que um delegado me chamou uma vez e falou, ele me chama de Hermida, né? Hermida, vem aqui, que teve um primo que deu 4 tiros no outro priminho dele. Um tem 8 anos, o outro tem 12. Eu falei, meu, que tragédia, né? E quando chegou lá, a gente conseguiu ver, por análises do local e por análise de medicina legal, que ele não tinha desferido 4 tiros, ele tinha desferido um tiro só, acidental, e algo que não é muito comum de acontecer. Esse mesmo projétil, ele entrou e saiu do corpo algumas vezes, devido ao posicionamento de uma das crianças, o que pareceu, numa primeira análise, que ela tinha 4 perfurações, mas foi apenas um. Então, olha que, se é que a gente pode dizer assim, né? Olha que trabalho bonito a ser feito. Você sai de um cenário completamente caótico, de uma criança efetuando 4 disparos contra o próprio primo, para um tiro acidental, claro que é sofrido da mesma forma, mas um tiro acidental que sim, levou o primo a óbito, mas não é algo doloso, né? Foi um acidente. Obviamente, a responsabilidade do crime caiu sobre o pai, a arma era do pai, né? Então, esses casos marcam muito. Eu costumo dizer o seguinte, Luiz,
As perícias mais bonitas que a gente faz não são para incriminar. A gente tem essa tendência, né, por conta de Vercelles, essa romantização toda. Sim. As perícias mais bonitas que a gente faz normalmente são para inocentar. Eu não sei se você já teve o desprazer de frequentar uma cadeia pública. É um ambiente completamente insalubre, né? Não vamos entrar aqui no mérito de quem realmente tem culpa de estar lá, quem realmente está pagando a sua pena, mas para quem não tem culpa, para quem é inocente, eu acho que é um ambiente pesado demais para ele estar ali. Então, também faz parte do nosso trabalho trazer a verdade factual para que quem realmente for culpado cumpra a sua pena, mas para quem não for, que seja absolvido. Tá certo, isso aí. Mestre, você também é professor de cursos preparatórios, dá aula para concursos públicos e tal, né? E estamos aí com um concurso aí já muito próximo de ser divulgado. Eu queria que você deixasse aí algumas orientações, algumas dicas para quem vai participar desse concurso. Você acha que tem que tomar como base o programa do último concurso? Tem algumas disciplinas que você considera especial ali, que precisa dar uma atenção especial, embora tenha que se estudar tudo, não se pode, como a gente já falou aqui, não se pode abandonar nenhuma disciplina, mas tem aquelas que, de repente, pode fazer uma grande diferença, e que tipo de estratégia de estudo adotar? Quais são as suas orientações, suas recomendações para quem vai fazer o concurso? Então, Luiz, a gente está passando por algumas transformações aí no concurso da Polícia Civil, principalmente na parte de perícia criminal e legista, né? O último concurso para médico legista sobrou vagas, porque foi colocado direito para os médicos estudarem. Então, você imagina a dificuldade desses profissionais que estão acostumados a atender hospital e tal, e, de repente, se viram na necessidade de estudar direito. Então, para os médicos legistas, estudar direito. O governador preveu aí quase 215 vagas para medicina legal. É muita vaga, né? E as 76 vagas, como você bem disse, para perito criminal. Então, o mais importante, português e a sua matéria específica. Isso aí tem que... Eu brinco com os alunos, isso aí tem que sair na urina. Você tem que beber e comer todo dia e já fazer parte do seu ser, né? O mais importante de tudo, estudar português, estudar os últimos editais e a sua matéria específica, abordar todo o edital. Não existe mais a possibilidade. Eu vou deixar para lá uma matéria que eu acho que não vai cair, é aquela matéria que vai fazer diferença, né? Temos a oportunidade para esse concurso agora de iniciar os nossos estudos o quanto antes. Você não começa iniciando o seu estudo no momento do edital. Isso é o maior erro do estudante. Você já começa de agora. Esse nosso bate-papo aqui serve para isso, para motivar os estudantes a já começar de agora. Foi muito bom o governador anunciar com antecedência que vai ter o concurso, né? Porque não pega ninguém de surpresa, já pode começar a se preparar. Perfeito. E o mais importante é constância. Constância na vida é tudo, Luiz. É verdade. Seja para o estudante, seja para o profissional, seja para o marido, seja para relacionamento, seja para filho. Eu costumo brincar lá em casa, né? Eu falo para minha esposa, amor, eu tenho que dizer que eu te amo todo dia, porque o de ontem já não está mais valendo para hoje. Pode ser que o dia que eu não fale, você ache que eu não te amo. Então, constância é fundamental. Constância para o estudante é fundamental. De nada adianta aquele estudante que hoje eu vou estudar 12 horas por dia, mas depois ele fica 2 semanas sem estudar. Exatamente. Nada de. Eu prefiro aquele estudante que estude todo dia 3 horas, mas todo dia ele separou 3 horas para estudar. Também não adianta aquele policial que vai para o stand de tiro. Hoje eu treinei muito, eu dei 200 tiros aqui no meu alvo no stand, mas ele vai ficar 2 anos sem voltar lá. Eu prefiro que ele, todo mês, ele vai lá e deu-se uns 10 tirinhos lá, ele calibra a mão dele, ele calibra a vista dele. Então, constância é tudo. Para o pessoal que está ouvindo a gente, comece a estudar de agora. Mas, Thiago, não tem o edital. Comece dos editais anteriores. O programa anterior é uma boa referência. Excelente referência. Pode ser que tenha um pulo do gato ou outro. Foi o caso que aconteceu no último de médico legista, que saiu direito e pegou todo mundo de surpresa. Mas eu prefiro me surpreender com uma coisa do que me surpreender com o edital todo. Eu tenho que estudar toda a minha parte e mais direito que caiu agora. Eu prefiro me preocupar apenas com direito, porque a minha parte já está dominada, eu já tenho entendimento, eu já estudei. Então já comece de agora e não perca tempo. Concurso público
é constância, é planejamento e é organização. Não tem jeito. Perfeito. E, mestre, para a gente então encerrar aqui nosso bate-papo, eu quero que você deixe uma mensagem final aí para todos que vão participar do próximo concurso da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Vale a pena todo esforço, vale a pena toda a dedicação para a conquista de uma vaga. Eles vão ter a vida deles transformada caso conquistem uma vaga de perito criminal? Olha, eu sou prova para dizer isso, né? A minha vida foi completamente transformada e eu não estou dizendo de salário, não estou dizendo de dinheiro, né? Dinheiro é só a cereja do bolo, né? Hoje eu trabalho especificamente com perícia criminal. Falamos aqui que eu sou veterinário, eu larguei a veterinária. Todos os meus trabalhos hoje, seja na perícia particular, na assistência técnica, na perícia da Polícia Civil, se devem ao meu concurso de perito. Conheci a minha esposa através de um colega de delegacia, que era pai dela. Então, assim, a vida inteira, tanto pessoal quanto profissional, se deve a um concurso público. E dizer para os estudantes o seguinte, você nunca vai ser conhecido pela quantidade de vezes que você fracassou. Hoje em dia, eu sou o Thiago Hermida, perito criminal, especialista em homicídios da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Ninguém nunca me perguntou, Luiz, quantos concursos eu falhei, e eu falhei em números, quantos eu não passei, quantos eu fiquei por meio ponto para passar. Então, o que eu estou querendo dizer? Que basta uma vez, basta um êxito, e ele apaga todos os seus fracassos. Se vale a pena, vale muito. A gente está falando aí de, às vezes, 7 meses, 8 meses, vamos colocar lá 1 ano, que você vai filtrar as suas amizades, os seus ambientes, os seus hábitos, você vai deixar de frequentar alguns lugares, para depois você ter uma vida virtuosa, a vida que você pediu a Deus. Eu acho que é uma troca muito justa, né? Eu faria esse acordo, sacrificar 1 ano, sacrificar no sentido de investir, de estudar, para que depois você tenha uma melhor qualidade de vida. E como a gente disse lá no início, não é para você, é para os seus filhos. Eu não tenho filhos, mas você vai ter. Você está hoje estudando para quem ainda nem nasceu. Você está hoje estudando para dar uma melhor qualidade de vida para os seus pais. Ah, mas eu sou solteiro. Um belo dia você vai casar, né? E você vai querer fazer bem a sua esposa, a você. Então, concurso público, ele não impede que você trabalhe em outras coisas. Então, quem hoje não quer trabalhar 2 dias na semana e ter um salário inicial de 14 mil? Então, eu acho que é uma motivação mais do que suficiente. E se dinheiro não te motivar, se a sua família não te motivar, não vai ser a gente aqui falando, né, Luiz, que vai motivar esse indivíduo. Então, vale muito a pena, sacrifique. E é o que eu sempre digo, quer ter sonho de gigante? Trabalhe como gigante. Quer ter sonho de águia? Age como se águia fosse. O que eu mais vejo são estudantes falando, olha, eu quero ser águia, eu quero estar no topo, mas o meu esforço é de lagartixa, o meu esforço é de galinha, é de pombo. Então, se você quer ser um leão, haja como leão, ande como leão, tenha hábitos de leão, e aí sim você vai estar apto para andar com os grandes, com os melhores, e é o concurso público que vai te abrir essa porta. Não se desmotive se você, de repente, fracassou em vários. O fracasso geral é você desistir. Continue na fila, é clichê, mas é verdade. Concurso público não é para gente inteligente. Eu não era o mais inteligente do meu concurso público. Eu entrei na minha prova, tinha a minha professora do mestrado e a minha professora de cursinhos preparatórios estava lá fazendo. Eu falei, pô, essas pessoas vão ganhar a minha vaga. Concurso público é para o mais bem preparado. Eu vejo muitos gênios, muita gente inteligente que fica pelo caminho porque não se preparou direito. Às vezes não é inteligência. A maioria das vezes é constância. Com certeza. Esse foi Thiago Hermida. Thiago, cara, obrigado aí por esse bate-papo aí tão rico, realista, sobretudo, né? Bacana. Sobre a carreira de perito criminal. Eu tenho certeza que o pessoal aqui que assistiu essa entrevista gostou bastante, está motivado, né, a querer efetivamente entrar na carreira e poder aí trabalhar junto com você, quem sabe, na Polícia Civil do Rio de Janeiro. Cara, muito obrigado pelo convite aqui de você voltar novamente, numa outra oportunidade, para a gente falar mais sobre a Polícia Civil
e sobre o perito criminal. Muito obrigado mesmo, tá, Tiago? Eu que te agradeço, querido. Parabéns pelo teu trabalho, parabéns por ser um grande motivador aí, que suscita sonhos nas pessoas de forma realista, com o pé no chão, baseado em meritocracia, em esforço. Parabéns pelo teu trabalho. Sempre que me chamar, estou aqui à disposição. Vamos embora para frente, que a gente tem muita coisa boa para fazer ainda. Um grande abraço para vocês. Com certeza. Obrigado, Tiago, mais uma vez. Pessoal, eu vou ficando por aqui. No entanto, antes de ir embora, quero lembrar para você se inscrever aqui no canal da Degrau Cultural, caso ainda não tenha feito isso. Deixe seu like nesse vídeo. Mais do que isso, pega esse vídeo aqui, ó, compartilha com todo mundo aí que tem interesse em participar do concurso da Polícia Civil do Rio de Janeiro e se tornar um perito criminal. Ajude a gente aí a divulgar essa bela entrevista, que realmente foi muito legal, essa entrevista com o Tiago, tá? E no mais, acompanhe as nossas redes sociais, a seção de notícias do site da Degrau Cultural, porque a gente está sempre aí trazendo o que está acontecendo de mais importante no mundo dos concursos. A gente se vê aí no próximo episódio dessa entrevista. Bons estudos a todos, força na preparação e até lá, gente. Fui, tchau, tchau. Um abraço.